Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pô, Camaleão. Segunda-feira de novo, de noite. Olha, em minha defesa, a gente postou vídeo no dia da captura. E eu pensei, bom, no sábado ou no domingo eu faço a review. Até porque tinha só uma coisa que eu queria explorar nesse episódio, que era a respeito dos outros Pokémon que podem acabar vindo tanto pro Roy quanto pra Dot. Mas, de qualquer forma, eu acabei perdendo time, perdi foco, vocês vão me desculpar. Mas a gente vai pra review de hoje. Deixa seu like, me ajuda demais. E não esquece de usar meu link do Amazon, caso você for comprar um Nintendo Switch por lá. Obrigado, e a gente continua aqui a saga com Horizontes. Episódio bom. Acho que, finalmente, né, dá uma mexida nas coisas. Confesso que, assim, eu não esperava mais, sabe? A captura da Lico por parte de Sharkdet, eu pensava, tipo, não vai rolar mais. Porque a gente já tinha sentido que os Pokémons apareciam e eles deixavam pra trás. Mas foi interessante, né? Porque esse Pokémon, ele aparece, não só ele, mas eles aparecem no episódio 57 e retornam agora. Então eu acho que dá uma vibe muito boa pro que ainda pode acontecer. E esse episódio me faz criar uma teoria de que a Dot pode ser quem vai acabar abraçando um Eevee. E eu já vou colocar essa teoria aqui de cara, por quê? Porque nós temos essa situação, né? Que dois Pokémon já estão basicamente ligados a Lico e o Roy. Mas eu acho que esse episódio também foi pra frisar alguma coisa pra Dot. Não só a batalha dela com a Penny. Talvez em algum momento direcionar a Dot para um Eevee. A gente sabe dessa agenda de Eevee, vive acontecendo, não apareceu ainda, agora que começa a ganhar, né, vamos dizer assim, uma coisa mais profunda deles mostrarem esses Pokémon, mas a gente tá caminhando para Kalos, coisas relacionadas a Legends, então em algum momento acho que talvez Sylveon pode ficar com mais destaque, Dot capturando um Eevee ou ganhando um próprio ovo de um Eevee, o que seria bem legal. Super extraordinário e inovador? Definitivamente não. Mas eu fiquei com essa sensação de que, tipo assim, a Dot não vai sair desse episódio chupando o dedo. Então, vamos conversar e a gente vai entender um pouquinho melhor onde eu quero chegar. Bom, o episódio começa dando continuidade ao episódio anterior com a batalha de Penny e Dot. Eu acho que o que mais dá pra explorar aqui é o fato do Sylveon da Penny possuir Cute Charm e com isso ele acabar atingindo o Quaxwell da Dot. Então esse Pokémon fez bem aqui porque a gente resgata aqueles momentos, né? Pra quem lembra de BW, como esses movimentos como Attract, etc., eram muito utilizados. Então eu acompanhei BW todo em japonês na época, então ouvi o Mero é até engraçado porque te leva para aquela época e era um movimento usado o tempo todo, né, esse lance do Attract. E aqui com o Cute Charm, com o mesmo efeito, um Pokémon do sexo oposto, a gente tem de novo essa vibe. Eu gostei, achei interessante a forma como foi utilizado, mas a Dot consegue sair dessa usando o martelinho ali da Tinkatuff e bate na cabeça do Quaxwell para ele reagir e sair dessa paixonite platônica, vamos dizer assim. Bom, de qualquer forma, a batalha em si, a Dot acaba perdendo, tá? A Penny acaba sendo muito mais estratégica. Não vou dizer que ela não teve dificuldade, porque ela até teve, mas não foi assim uma coisa absurda. Eu acho importante que essa derrota tenha acontecido, porque isso provavelmente vai nos levar para uma revanche no futuro. E talvez com configurações diferentes, com a Penny revelando outros Pokémon e quem sabe até mesmo a Dot. Então, esse é o primeiro indício pra mim que fica forte de que pelo menos revanche vamos ter. Então essa derrota não vem à toa, vem para o aprendizado e a Dot não ficou mal porque perdeu. Ela reconhece como a Penny é poderosa. Então, seguimos em frente. E eles seguem em frente porque eles estão indo embora da Academia Laranja. Depois, né, dessa batalha no episódio passado, a Penny havia compartilhado, inclusive, um mapa de Paldea para a Dot, para que eles pudessem
pesquisar mais sobre o Hakurion e ligar o Hakurion Sphere com a Exceed para eles conseguirem reunir o máximo de material para usar contra a Exceed em relação ao Hakurion. E eles estão caminhando para um local que eles já foram antes, quando eles exploraram umas ruínas com a professora Rayfort, que foi inclusive quando a gente encontrou o Sharkdet, lembra? Pois é, nós estamos caminhando para esse local agora. Bom, continuando, eles acabam chegando naquele local e eles estão verificando se tem rastros de Hakurion por ali, porque eles acreditam que possa ter em base do mapa da Penny. Só que eles não encontram nada, só que eles acabam lembrando a época que eles passaram por ali e o Gibigo ainda está por ali, só observando. É engraçado porque eles acabam achando uma moeda bem antiga, que é as moedas do Gibigo, inclusive eles falam que não tem valor nenhum. E aí eles até lembram o Roy, que acabou ficando hipnotizado ali pelo Gibigo, né, pra ficar procurando moedas. Ele diz que não lembra muito daquela época, mas foi justamente porque ele estava sob o efeito do Gibigo. Só que ele diz que não vai cair mais nessa, o que é muito engraçado, porque todos ali, menos a Liko, acabam caindo no feitiço e começam a buscar pelas moedas, porque a Liko se deu uma afastada, porque ela estava procurando ainda sinais do Hakurion, então ela acabou ficando meio que salva disso daí. É interessante que antes disso acontecer tem um pequeno diálogo que eles acabam falando que eles precisam avisar todas as pessoas que eles conhecerem no caminho sobre os perigos do Hakurion e evitar usar o Hakurion a todo custo. Muito importante que eles também acabaram fazendo, para chegar nessa conversa, um piquenique, né? Então, antes de tudo isso rolar. O que foi interessante, mas eles só trocaram algumas ideias e, enfim, lembraram dos momentos de piquenique do passado também. E é interessante ver porque eles acabam abordando o formato do piquenique de Scarlet Violet ali pro anime, que é sempre bem-vindo, né? E até mesmo fazer essas pontas, né? Que o Fried costumava fazer para arrecadar dinheiro e fundos pro dirigível. Então, é uma coisa que o roteiro propositalmente já coloca aqui, pra gente ficar alerta que episódios nesses contextos devem acontecer também. Enquanto eles estão buscando as moedas pro Gibigo, a Liko acaba encontrando com uma menina que perdeu seu escovilha. E ela tá preocupada, ela quer encontrar o Pokémon e não acha de jeito nenhum. A Liko disse que se ela souber de alguma coisa, ela vai avisar, mas ela não viu nenhum Pokémon ali nas redondezas que parecia com aquele Pokémon. Bom, dito isso, a Liko continua seguindo e ela acaba encontrando rastros do Hakurion no solo. Ela tenta ligar pro pessoal, mas não consegue, porque todos estão sob o efeito do Gibigo indo atrás de moedas. E aí, o Terapagos, ele acaba se deslocando um pouquinho pra dentro de uma pequena ruínazinha assim. E lá tá um Sharkdet que tá cuidando de 2 Pokémons Babies. E tá faltando mais 3, que ele tá preocupado, porque ele está protegendo aqueles Pokémon de um outro Pokémon que está na redondeza aprontando de tudo. Que é o Pokémon da menina, que está inclusive sob o efeito do Hakurion. Veja só. A Liko acaba encontrando com o Pokémon. E aí ela percebe, faz a conexão, né? Junta 1 mais 1. E percebe que o Pokémon está sob o efeito do Hakurion e tenta lidar com ele para defender os outros babies que estão correndo dele. E aí, por sorte, a Hatterene já estava fora da Pokébola e conseguiu curar esses Pokémon que já estavam exaustos. E a Liko passa a lidar com o Pokémon usando a Meowscarada. Porém, o Sharkdet sai da ruína junto com o Terapagos e ele observa a Liko protegendo todos ali, tentando fazer de tudo. Até o momento que o Pokémon tenta atacar a Rapini. E a Liko vai pra frente assim, pra tomar o golpe, né, pela Rapini. E o Sharkdet usa, acho que provavelmente um Ember, pra cima do Skovalian. E acaba atingindo ele, impedindo que o ataque se conclua e atinja a Liko. A partir desse momento, eles acabam derrotando o Pokémon. E a menina, que é dona desse Pokémon, acaba aparecendo. E ela agradece a Liko, né? Por ter protegido e tal o Pokémon, não ter deixado ele... enfim, por ter tirado ele desse transe. E aí a Liko explica sobre o Hakurion. E ela diz que... E a menina diz que ela usou tanto a Hakurion Sphere que o Pokémon acabou indo embora. Nota importante aqui, anota isso daí.
E aí a Liko se impressiona bastante, mas ela diz que o Pokémon é muito dócil e ela ama esse tipo de Pokémon. Acaba mostrando ele, assim, pra Liko ver várias versões dele, um com 2 cabeças vermelhas e tal. Então, assim, foi bem engraçado como ela é devota desse Pokémon. E ela agradece a Liko, diz que não vai mais usar o Hakurion Sphere e segue em frente. Porque, aparentemente, ela também estava naquele lance da Exceed de testar o Hakurion Sphere antes do lançamento. Então, isso vem prejudicando, inclusive, vários treinadores. Depois disso, a Liko retorna. Só que, antes dela retornar para os amigos dela, o Sharkdet acaba tomando a atitude de ir com a Liko. Pois é, os Pokémons Babies dão maior força para ele seguir em frente com a Liko. E aí ele jura proteger a Liko, porque ele viu na Liko que ela faz de tudo para proteger os Pokémon. Eu acho que isso ganha a lealdade dele, porque ele também tem esse senso de proteção. Então, uma coisa uniu a outra, né? Eu quero ter uma treinadora? Sim. Portanto que ela tenha os mesmos valores que eu. Então, ele promete, ele jura proteger a Liko, porque ele se agacha assim, uma fofura. E aí a Liko acaba capturando ele. Ficou muito, muito bem bolado esse momento. Eu vi algumas pessoas achando que foi uma captura fraca, mas eu, sinceramente, achei uma captura bem legal pelo contexto de proteção. Eu achei interessante, então, pra mim, foi uma captura ok. E aí, a Liko retorna, agora sim, ela vê todo mundo caçando moeda, e aí ela percebe, gente, vocês estão sob o efeito do Gimmighoul, olha ele ali. E aí o Gimmighoul pega todas as moedinhas pra ele e cai fora. Muito engraçado. Eles retornam, obviamente, ao dirigível, depois da situação que a Liko explica, né, que rolou com o Hakurion, tudo resolvido. E a Yono liga pra Dot, dizendo que ela quer fazer uma collab com o Gurumin, que eles têm que fazer uma collab, ela tá louca pra fazer, etc, etc. E aí a Dot tá um pouco tipo assim, meu Deus, como você força a barra, tipo, como que ela só não quisesse. E aí ela decide que vai, e pode ser momento oportuno também pra conseguir arrecadar algum pouco de fundos pro dirigível, etc. Então, útil ou agradável. E eles acabam seguindo. Só que eles comentam uma coisa muito interessante. Parece que quando você usa demais o Hakurion, o Pokémon perde a lealdade por você. Que foi o que aconteceu com o Pokémon de hoje. E eles observaram isso com os Tauros, na batalha contra os Tauros. E o episódio termina com o Gimmighoul dentro do dirigível. Porque ele percebeu que com esse pessoal ele vai conseguir muito das suas moedinhas. E lá está ele. O que dá um gancho muito grande pro Roy acabar capturando ele em algum momento. Duvido que o Gimmighoul seja um Pokémon do dirigível por muito tempo. Porque a gente já tinha percebido que o Roy poderia ter potencial de captura no episódio do próprio Sharkdet e não rolou. Então, aqui pode acontecer. Episódio muito legal nesse contexto, pessoal. Como eu falei no começo, eu acho que esse episódio, ele conversa com os três. Ali captura, o Roy fica já com um gancho para uma captura futura. E a Dot pode ser quem acabe abraçando uma Evolution no futuro, o que eu não acharia absurdo. A entrada do Sharkdet pro time da Liko só me deixa um pouco desanimado, talvez, pelo lance dela não abraçar a Mega Evolução. Talvez eles já jogaram a Mega pro Roy e tiraram todo o treinamento da Mega Evolução só pra ter uma Mega rolando ali, em contraste com o Uruto. Não sei, assim, a não ser que eles decidam colocar Mega Evoluções pro Amorouge e pro Ceruledge, acho que a Mega Evolução se distancia um pouco da Liko aqui. Obviamente ainda ela pode capturar mais algum outro Pokémon, que seria muito justo. Vamos ver. Mas, gostei do episódio nesse quesito e eu acho que está bem engatilhado as possibilidades aqui, né? Mas não tem como. Esse lance de finalmente o Amorouge chegar, ainda não, né? Mas vai chegar e fazer esse contraste com o Amityville pro futuro, né? Vai ser muito, muito legal ver ambos com esses dois Pokémon. Então, assim, gostei.
Um pouco tardio, mas gostei. Até porque, se a série se esticou, né? Acho que foi até justo eles não terem feito esse Shark Death lá atrás. E terem entregado só agora. Pra ter um pouco de novidade, pra dar uma esquentada. Meu único problema que fica com a série são essas oscilações. Tá tudo muito legal, tudo muito divertido, mas depois tudo decai. E aí você fica naquela coisa das coisas parece que não vão pra frente. Então, apesar do próximo episódio ser um tipo de episódio que eu particularmente gosto, porque é aquele episódio mais pessoal lidando, roupas casuais, etc., sem muito compromisso, eu entendo que nem todo mundo gosta. Então, fica aquelas oscilações. Até aí, tudo bem, natural de Pokémon. Mas eu espero que eles continuem mantendo um ritmo legal de captura, de batalhas, como a batalha de hoje também foi muito bacana. Quero saber a opinião de vocês. Um forte abraço, a gente se vê logo logo. Fui! Ah, pra mim 5 estrelas, justíssimo.